O Via Justiça de hoje é sobre os 90 anos da Justiça Eleitoral. Ela surgiu com o Código Eleitoral de 1932. Nossos convidados, o desembargador Rogério Medeiros, ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, e a juíza do TRE de Minas, Patrícia Henriques. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Desembargador, qual o balanço que o senhor faz destes 90 anos? Extremamente positivo, porque a justiça eleitoral somente evoluiu, e notadamente a partir da década de 1980, com a adoção das modernas tecnologias da informática, desaguando na urna eletrônica. Isso garante rapidez, segurança e, acima de tudo, a tradicional isenção do corpo de juízes e servidores da nossa justiça eleitoral. Doutora Patrícia, como que a senhora vê esses 90 anos? Obrigada a todos. Queria inicialmente cumprimentar a todos, principalmente o desembargador Rogério Medeiros, e agradecer o convite do doutor Luiz Rezende Santos. Eu vejo esses avanços da justiça eleitoral como um marco na democracia brasileira, principalmente porque o Brasil é um dos únicos países que tem uma justiça como a nossa, com essa especialização, a justiça eleitoral. Além de nós termos uma celeridade como nenhuma outra justiça especializada tem, não só como um avanço para a preparação das eleições, mas também para que as eleições elas não tenham, pós o período eleitoral, um período de judicialização muito extenso. Então, todos esses avanços tecnológicos, a especialização, o preparo dos juízes, dos servidores, a justiça eleitoral ela é uma justiça de servidores altamente preparados. Com todos esses avanços, hoje nós podemos ter uma eleição isenta, célere e que é modelo para diversos países do mundo. Desembargador, a justiça eleitoral, na visão do senhor, ela sofreu muitos riscos em face de momentos políticos conturbados. Como que ela enfrentou esses momentos? Nós tivemos o apagão democrático do Estado Novo, 1937 a 45, e não havia eleições, embora formalmente a justiça eleitoral continuasse existindo, né, na Constituição, na lei, mas não havia eleições e ela realmente não atuava. E no regime autoritário de 1964 a 1985, nós tivemos eleições, pelo menos nos níveis municipais e alguns cargos eletivos estaduais e federais, menos presidente e governadores e prefeitos de capitais. E a justiça eleitoral, mesmo naquele período mais autoritário, ainda funcionava. Mas de 1988 até esta data, coincidindo com a redemocratização e a Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães, a evolução foi muito veloz. Repito aqui, com o bem-sucedido casamento da justiça eleitoral com a tecnologia moderna da informática. Doutora Patrícia, como analisar o Código de 32, que é o marco inicial, né, da justiça eleitoral brasileira? Quais são os avanços que esse código trouxe? Olha, esse código ele é um marco, por isso eu acho que hoje essa celebração de 90 anos ela é muito bem-vinda e deve ser muito comemorada, porque esse código ele trouxe vários avanços, as principais questões que hoje, depois de tantos desdobramentos, tanta democratização, nós chegamos aonde estamos. Posso dar alguns exemplos aqui. Esse código ele trouxe a questão do voto secreto, trouxe também, foi ali que foi possível inicialmente o registro por partidos políticos, as alianças dos partidos, podendo se agrupar em grupos de eleitores, além da própria criação da justiça eleitoral, e também, né, o sistema proporcional, e que é muito sensível a todos nós. Primeiramente foi falado ali que a partir de 21 anos poderia, então, ter o voto para
homens e mulheres, não colocaram especificamente o voto feminino, mas o voto para o gênero, independentemente de ser feminino ou masculino. Então, esse código ele trouxe marcos que, ao longo dos anos, né, marcos iniciais, que, ao longo dos anos, foram se desenvolvendo para chegarmos aí onde é hoje. Eu gosto de dar ênfase à questão do voto feminino, porque talvez tenha sido um grande avanço de igualdade e democracia. Desembargador, eu gostaria que o senhor falasse sobre o momento histórico naquela época, né? Quais as influências que o Código de 32 recebeu? Como que era antes de 32? E por que tantos avanços puderam acontecer? A questão veio no bojo da Revolução de 1930, que foi uma revolução essencialmente burguesa, militar, né, dos tenentes jovens, que sonhavam suprimir os vícios da velha república, e entre esses vícios havia os vícios das eleições manipuladas, mortos votavam, né, manipulavam-se atas a bico de pena, etc. E essa grande conquista do voto feminino, realmente o Brasil se antecipou, inclusive, a países europeus, América do Norte, né? Nós tivemos o voto feminino na vanguarda da cultura da época, graças à grande militância de mulheres notáveis. Eu destacaria aqui a famosa Berta Lutz, de São Paulo, né? Então, o Brasil acenou de modo muito positivo, e com isso aí eu posso dizer que foi um marco inicial, um nascimento assim, já marcado pela genética da igualdade, né? A genética do progressismo. A justiça eleitoral ela sempre foi vanguardeira. Eu me orgulho muito de ter pertencido aos quadros da Justiça Eleitoral Mineira, presidido o nosso Tribunal Regional Eleitoral, ter dado posse a uma brilhante juíza que está aqui conosco agora, a doutora Patrícia Henriques, professora e jurista, não é? Então, ela já nasceu para ser bem-sucedida, para fazer do Brasil cada vez mais uma democracia aprimorada. Doutora Patrícia, eu queria que a senhora falasse como foi a conquista do voto feminino. Não deve ter sido fácil, né? Não, não foi fácil, e embora é um ponto muito importante que eu gosto de falar, que a conquista do voto feminino, ela veio também com a conquista da capacidade eleitoral passiva também das mulheres, não só a possibilidade de votar, mas a possibilidade de ser votada. Então, muitas vezes as pessoas falam muito sobre a questão da conquista do voto, que foi através de muita luta. O desembargador Rogério já lembrou aí de Berta Lutz, a gente pode lembrar de Nícia Floresta, Leolinda Dalto, Almelinda Gama, várias mulheres que lutaram, que as urnas, junto com o movimento feminista, há um filme, inclusive, belíssimo sobre isso, As Sufragistas, e que traz essa luta da mulher para a conquista do voto. Mas, junto com a conquista do voto, também é importante a gente falar a conquista da possibilidade de ser eleita. E não há nenhuma conquista de direito fundamental sem dor, né? Sem sofrimento, sem luta. Mas, por mais que a mulher tenha conseguido, com muita dificuldade, numa época de uma sociedade em que as mulheres não podiam trabalhar, a gente tinha, né, um código civil que tinha o Estatuto da Mulher Casada, o professor Rogério, né, ensina isso aí para os alunos, a gente sabe muito bem disso da área do direito, mas, por mais que tenha havido essa conquista, nós ainda estamos muito longe da mulher poder se votar. A mulher hoje que representa 53% do eleitorado brasileiro. Nós teremos agora, em 2022, 77 milhões de eleitoras que há anos vêm lutando por essa igualdade, mas, mais do que isso, a dificuldade, que depois ter oportunidade de falar isso aqui um pouco mais, sobre a possibilidade de serem votadas. Então, eu acho que essa luta continua, porque essa luta que lá atrás foi muito difícil, de ir das urnas, de muito sacrifício, muitas mulheres sacrificaram em razão disso, hoje essa luta ainda permanece. Porque não é só ter a capacidade eleitoral ativa, precisamos também ter a plenitude da capacidade eleitoral passiva. Pois é, desembargador, eu pergunto isso para o senhor na sequência, por que as mulheres ainda são minoria na política? Como é que o senhor explica isso?
São razões históricas, razões culturais, sociais e até econômicas, né? Infelizmente, o Brasil ainda é um país em desenvolvimento com muitas disparidades socioeconômicas, culturais, por regiões, né? Nós não temos a mesma visão da causa feminista no Sudeste, no Nordeste, no Norte, Centro-Oeste ou no Sul, né? Ainda há, infelizmente, regiões com atrasos culturais, machismos, preconceitos, e a própria questão em si da mulher, infelizmente, ter aquela dupla jornada, né, de ter que trabalhar fora e depois ainda trabalhar, entre aspas, em casa, né, com a preparação do alimento para os maridos, filhos, essa coisa muito retrógrada, mas ainda temos essas manchas patriarcais, né? E isso levou o legislador, na Lei das Eleições de 1997, artigo 10, a introduzir as chamadas cotas de gênero. Nós temos previsão legal de que, nas eleições proporcionais de deputados federais, estaduais, vereadores, a distribuição das vagas nos partidos ou federações, né, não temos mais coligações, nós teremos de observar um mínimo de 30% e um máximo de 70% por sexo. Isso aí foi muito positivo, né? Ano a ano, nós vemos aí o aumento, embora se insistam em desrespeitar essas regras, às vezes até lançando as chamadas candidatas laranja, lançando candidatas, mas não provendo a elas os recursos de fundo partidário, e isso tem sido punido com rigor pela Justiça Eleitoral, assegurado também a igualdade, não só em relação à formação de chapas, mas também na participação do financiamento público eleitoral. E, com isso, aí, pouco a pouco, nós vamos consolidando a presença da mulher, não apenas como eleitoras, mas também como candidatas e futuras e atuantes parlamentares nas casas legislativas do país. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e o Via Justiça volta em instantes. Estamos de volta com o Via Justiça, hoje falando sobre os 90 anos da Justiça Eleitoral Brasileira. Participam do programa o desembargador Rogério Medeiros, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ex-presidente do TRE de Minas, e a juíza do TRE, Patrícia Henriques. Desembargador, como que se conseguiu o estabelecimento do voto secreto? Como que era este voto na chamada República Velha? O voto, formalmente, ele sempre foi secreto, né? Só que na República Velha havia a manipulação, os currais eleitorais, os coronéis, como se diziam, né? Que eram grandes proprietários, voto de cabresto. Então, eles já levavam, a cédula não era oficial, as cédulas eram impressas pelos próprios partidos, pelos coronéis. Então, ele já preenchia aquilo, colocava dentro do envelope, e tem até uma piada. O coronel levou o empregado lá para votar, o peão, e o peão era analfabeto, ele tinha que marcar lá na ata a identidade, a digital, né? E esse peão resolveu perguntar: coronel, em quem que eu estou votando? Cala a boca, meu filho, você não sabe que o voto é secreto, né? Então, realmente, sempre foi secreto, né? na lei, né? Na forma, mas não existia. E essa explicitude com que o Código de 32 proclamou o voto secreto e hoje é uma cláusula pétrea da Constituição, se deve a isso, né? Então, isso aí faz parte, inclusive, dessa discussão aí, dessa polêmica de imprimir o voto na urna eletrônica para dar mais confiabilidade, porque realmente o Supremo chegou a julgar uma lei que foi feita nesse sentido inconstitucional exatamente pelo risco de quebrar o segredo do voto, né? Então, é uma questão ainda muito polêmica, mas o que existe até aqui, jurisprudencialmente, é a consagração dessa previsão constitucional como cláusula
pétrea, né? Inquebrável, garantir o segredo do voto. Doutora Patrícia, como que a senhora vê hoje essa polêmica em torno das urnas eletrônicas e impressão do voto, como disse o desembargador? Então, eu acho que não tem como falar em aniversário, né, da Justiça Eleitoral, celebração da Justiça Eleitoral, sem falar na urna eletrônica. Por mais que antes a gente falasse que o voto por cédula ele era secreto, a gente tem que pensar no momento do escrutínio, no momento da contagem desses votos. Por mais que teria a cédula, que o voto era secreto, com tudo isso aí também que o desembargador Rogério já falou, do voto de cabresto, no momento, né, ali do escrutinador de contar os votos, nós sabemos de muitas situações de fraude que acontecia naquela época. E a urna eletrônica, ela trouxe essa segurança. Essa questão da confiabilidade da urna eletrônica, eu acho que é uma discussão que já deveria ter sido terminada. A urna eletrônica, quando a legislação, o projeto de lei que foi proposto, e veio a lei depois falando no voto impresso, o que eles gostariam era que imprimisse o número que o eleitor votou, mas que ninguém vai levar esse número para casa, é óbvio que não. Isso ali iria somente por uma verificação do eleitor e seria depositado num compartimento. Então, iria acoplar uma impressora às urnas para que ele visse e que esse voto fosse depositado em um outro recipiente, uma outra urna. Só que se nós formos pensar, isso na verdade já existe. O desembargador Rogério, que foi o presidente do TRE, ele sabe disso. Quando nós temos os boletins de urna no final das eleições, isso aí nos dá total certeza de que as urnas são confiáveis. Eu participei dessas eleições de 2020, já como juíza da corte, eleições extremamente difíceis, e gostaria de pontuar aqui um acontecimento que nós tivemos, que na hora do resultado, o TSE atrasou um pouco, demorou 3 horas para dar o resultado, como se isso fosse muito tempo, né? Nós estamos mal acostumados a ter o resultado meia hora depois. E como eram eleições municipais, nos municípios pequenos, antes do TSE divulgar o resultado, eles já tinham esse resultado. E depois esses resultados que foram dados bateram exatamente com o resultado oficial. Explico por quê. Porque quando o boletim de urna é tirado, isso num município pequeno, que os delegados dos partidos vão lá, passam em todas as sessões e vão contando na mão, falam, pronto, fulano ganhou, o prefeito fulano teve aqui, sei lá, 2.300 votos, o outro fulano teve 2.000. Eles já tinham o resultado. O boletim de urna, quando ele é extraído no final, que traz X votos para A, X votos para B, X votos para C, se você fizer essa soma, vai dar o resultado final. Então, esse é um grande exemplo, que foi até interessante isso que aconteceu, por essa pequena demora, que nem foi demora, né? Esse pequeno espaço de tempo do TSE, nós tínhamos já vários resultados extraoficiais que a gente ficava sabendo que os partidos faziam, né, já iam contando e deu o resultado igualzinho ao resultado oficial do TSE. Então, isso já há, esse boletim de urna, já há essa contagem dos votos, e seria apenas mais uma segurança para o eleitor, mas lembrando, o eleitor não vai levar esse papel para casa. Desembargador, 32 foi o início do voto obrigatório, mas há quem defenda o voto facultativo. Qual voto seria o ideal para o Brasil? Na minha opinião, nós já estamos suficientemente maduros para adotar o voto facultativo. A pessoa hoje, obrigada a votar, ela vai lá, vota, anula, vota em branco, ou vota no protesto elegendo candidatos exóticos, né? Não vou dizer nomes aqui, não quero ofender pessoas, mas nós temos esses fenômenos aí repetidas vezes. Então, eu acho que o voto facultativo ele é mais democrático, mais condizente com o nível cultural até e de desenvolvimento político que nós já alcançamos. E voltando à questão da urna eletrônica, eu sou juiz há quase 33 anos, presidi muitas eleições ainda com a cédula de papel. A urna eletrônica, que é filha de Minas Gerais, idealizada pelo ministro Carlos Veloso, e criada tecnologicamente em Santa Rita do Sapucaí, ela é confiável. Eu falo isso tranquilamente, olhando aqui nos olhos de quem nos escuta e nos assiste. Confie na urna eletrônica. E mais,
Já notaram que depois que ela foi introduzida, velhos coronéis, caciques políticos de diversos estados e municípios passaram a perder eleições que antes não perdiam? Então, a quem interessa atacar a urna eletrônica? Então, pelo que o senhor está dizendo, realmente, com as urnas acabaram, ou melhor, acabou a influência dos chamados coronéis? Sim, como a doutora Patrícia mencionou, né, nós temos casos de manipulação de mapas, né, atas de eleições, entre aspas, atas, os mapas. Às vezes até pelo cansaço, boa-fé, erro, simples erro, mas muitas vezes por má-fé mesmo, por fraude, né? A urna eletrônica, a apuração é toda também eletrônica. Não há, além de rápida, evita essa possibilidade de fraude. Eu li, doutora Patrícia, que o Código de 32, numa inovação, ele chegou a prever o uso de máquinas de votar, é isso? Houve essa previsão do Código? Sim, há essa previsão no código, e veja como que esse código ele já era é claro que depois tivemos várias alterações, na época já era um código bastante moderno, outras previsões também, que não vai dar tempo de nós falarmos aqui, mas ele já tinha essa previsão. A gente lê muito sobre isso, de máquinas de votação, e que vieram a se concretizar pouco tempo depois, mas aí num sistema bastante inovador, bastante moderno, lembrando muito bem o desembargador Rogério, sendo o grande idealizador disso, o ministro Carlos Mário Veloso. Desembargador, o que dizer sobre os partidos políticos? O Brasil tem hoje mais de 30 partidos políticos. Como que o senhor analisa isso? A democracia deve ter mais ou menos partidos? Há menos, né? Essa pulverização ela é nociva. E você tem esse histórico de coligações, arranjos, né? Até venda de legendas, né? Para candidatos que não têm espaço em grandes partidos, eles compram, o verbo é esse mesmo, compram candidaturas, pessoas vaidosas querem ser candidato a alguma coisa, e legenda de aluguel, né? Usa essa expressão. E a Constituição acabou com a emenda constitucional de 2016 com essa possibilidade de coligações para as eleições proporcionais, mas agora criou-se um outro mecanismo, federações partidárias, né? E a gente não sabe se isso vai funcionar bem, é uma novidade, ainda estão os partidos aí conversando, mas parece que tem uma grande vantagem, porque a coligação é um casamento mais duradouro, né? Tem que ter um mínimo de 4 anos, tem que durar um mínimo de 4 anos, e se não durar, quem rompeu o pacto sofre severas sanções. Vamos ver como é que fica. Mas eu acho que 2 partidos, como é nos Estados Unidos, é muito pouco, mas 5 grandes partidos, um de extrema-direita, um de extrema-esquerda, um de centro-esquerda, centro-direita, e um centrão, sei lá, vamos dizer assim. Acho que 5 estava de bom tamanho. Nós estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. Doutora Patrícia, o que eu não perguntei, que a senhora acha importante que seja colocado dentro do tema 90 anos da Justiça Eleitoral? As perguntas foram muito pertinentes, o tempo é curto para a gente poder falar, são muitos assuntos. Eu queria só completar dizendo da minha... sempre fui professora na área de direito eleitoral, antes advogada, e agora com essa minha experiência, cumprindo esse mandato na Justiça Eleitoral, o que eu queria completar é dizer da beleza da justiça eleitoral, da eficiência da justiça eleitoral, que esses 90 anos têm que ser muito comemorados, porque é uma justiça especializada, célere, é uma justiça especializada que proporciona essa eleição, porque ela tem essa função administrativa de organizar as eleições, edita resoluções, julga as ações pertinentes aos registros de candidatura, as cassações de mandato. Então, esses 90 anos de justiça eleitoral, de Código Eleitoral, devem ser comemorados, porque realmente a justiça eleitoral é um dos grandes pilares da democracia brasileira, e eu tenho muito orgulho de hoje pertencer à justiça eleitoral e dizer que realmente ela está aí possibilitando que nós tenhamos eleições limpas, transparentes e democráticas. Então, são 90 anos que devem ser muito bem comemorados. O senhor agora, desembargador, considerações finais. Eu também compartilho
esse orgulho manifestado pela doutora Patrícia. Somente me preocupa esse momento no mundo, no Brasil, de muita polarização, muito ódio, né? Nos dois extremos, esquerda e direita, e no meio disso aí a divulgação por todos os lados, por todos os polos ideológicos, de notícias falsas, né? Então eu peço aos brasileiros, às brasileiras e brasileiros, já para essas próximas eleições, um máximo de racionalidade, menos paixão, menos ódio, né? E filtrar todo o conteúdo que recebe com a razão, ver se isso aí não é produto de mentira, de manipulação, de ódio, etc. E vamos escolher com consciência, com racionalidade, e confiar na nossa justiça eleitoral acima de tudo, né? Ela é eficiente, ela é historicamente confiável e não vai quebrar jamais essa tradição. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado à senhora pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o desembargador Rogério Medeiros, ex-presidente do TRE de Minas, e com a juíza do TRE, Patrícia Henriques. Você nos acompanhe, pode nos acompanhar também pelas redes sociais da Magis. E anote aí o nosso endereço para contato, viajustiça@magis.com.br. Obrigado por sua audiência.